É com prazer que daremos início a mais um programa de educação continuada da Sociedade Cearense de Ginecologia e Obstetrícia. Hoje a gente tem dois super palestrantes para falar de temas que estão bem dentro da expertise deles, do que eles mais vêm estudando recentemente, fazendo. A doutora Neila Speck, que é professora do Departamento de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, presidente da nossa CNE de Patologia do Trato Genital Inferior da FEBRASGO e membro da diretoria da BPTGI. E o professor Eleutério, essa prata da casa, para falar nada mais também, nada menos, a Neila vai falar de rastreio de HPV e como inserir na detecção precoce, e o professor Eleutério para falar de exames de PCR para consultório quando pedir. Então, Eleutério é professor associado e chefe do Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente da Faculdade de Medicina da UFC, é doutor em tocoginecologia pela Unicamp e presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, além de membro da International Academy of Cytology. E a gente vai ter ainda como debatedora a doutora Liana Rabelo, outra super profissional, é mestre em patologia pela Universidade Federal do Ceará e título de especialista em PTGI, além de membro do capítulo Ceará da ABPTGIC. Então, a gente vai dar início com a doutora Neila, que vai falar sobre rastreio de HPV, como melhorar nossa detecção precoce. A gente segue com o professor Eleutério, e aí a gente vai ter um tempo para debater ao final. Fiquem à vontade para colocar perguntas ou qualquer comentário no chat para a gente discutir ao final, e eu peço encarecidamente que desliguem os microfones para que a gente possa aproveitar nossos palestrantes. Obrigada, então, a todos, e acho que a gente pode iniciar, Neila. Obrigada. Bom, obrigada, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Tivemos aí, acho que recente, né? Antes da pandemia, num evento aí, a Raquelzinha sempre convidando a gente. Muito, muito bom estar com vocês, com a Liana, com o Jader, com o Zé parceiro de congresso. E nós vamos falar um assunto que às vezes parece meio complexo, né, para o ginecologista do dia a dia. Mas a gente precisa, vocês estão num grande centro, assim como São Paulo. São Paulo é fora da curva, né, para dizer em termos de Brasil, em termos de medicina. A gente tem aqui o que há de melhor, mas também temos o que há de pior. E esses testes de HPV são uma realidade e a gente precisa se acostumar a pedir e precisa saber indicar e interpretar adequadamente. Então, foi pedido para que eu falasse como a gente deve melhorar, né, o rastreio, e vou compartilhar aqui minha tela. Um minutinho, vamos lá. Compartilhou, Raquel? Sim, Neila. Tudo certinho. Tudo. Então, vamos lá. Então, eu vou falar, e assim, pode ser às vezes complexo o tema que a gente está falando, mas eu gostaria que vocês fizessem perguntas e o que ficar de dúvida sobre esse assunto, questionem depois, que eu acho que vale a pena, porque é uma nova tecnologia no nosso país, mas é uma realidade, está se tornando uma realidade mundial, se realizar o rastreio do câncer de colo de útero pelo teste de HPV. Então, vamos lá. Agora, a Organização Mundial de Saúde, em novembro do ano passado, lançou uma estratégia global com uma proposta de acabar com o câncer de colo de útero no mundo. E esta proposta, que foi endossada pela FEBRASGO, por nós todos, compreende a gente vacinar 90% de meninas até 15 anos, rastrear 70% das mulheres entre 35 e 45 anos com um teste seguro de rastreamento, e subentende-se que esse teste seguro de rastreamento é pelo teste de DNA HPV e não pela citologia, e tratar
90% das lesões de alto grau e câncer. Com isto, acredita-se que para o ano de 2030 consiga-se ter uma redução significativa da taxa de câncer e de mortalidade, e se a gente utilizar a estratégia de rastreio de uma forma organizada, nós vamos chegar no mundo uma redução de mortalidade para menos de 2 casos por 100 mil mulheres ao ano. Então, esta estratégia foi lançada e nós temos trabalhado arduamente na Febrasgo, na Sociedade de Colposcopia, para que a gente chegue, né, a essa diminuição de câncer. E vamos falar do rastreamento, porque vejam que o rastreamento, só fazendo nesta faixa etária, a gente vai ter um decréscimo substancial dessa neoplasia. Quais são as modalidades de rastreamento que a gente tem disponível? E a Sociedade Americana, em 2019, endossa como métodos reais de rastreamento do câncer de colo de útero. O Papa Nicolau, que todo mundo conhece. Uma segunda estratégia, o COTEST, que é o Papa Nicolau e o teste de DNA HPV simultâneo. E uma terceira estratégia, o teste de HPV primário, sem o Papa Nicolau de imediato. Só vai fazer o Papa Nicolau depois de um resultado de um teste de HPV positivo. A Sociedade Americana passou a adotar um guideline novo, onde existe até um aplicativo de celular que todo mundo pode baixar. Esse aplicativo não é caro, vocês podem entrar no App Store aí do celular de vocês ou do outro tipo de compra de aplicativo e baixa, e você coloca toda a situação da sua paciente, a idade dela, a história anterior de rastreio que ela tenha feito, se ela teve um teste de HPV positivo ou não, qual o tipo de HPV, e a partir deste aplicativo, o próprio aplicativo vai dizendo como é que você tem que conduzir essas mulheres. E a colposcopia, que para nós é um exame que a gente faz de qualquer jeito e na maioria das vezes, lá só é indicada para situações de risco para uma lesão de alto grau. Então, quando você tem uma combinação de uma história clínica ruim e um exame atual com um risco maior de 4% de ter um pré-câncer ou mesmo um câncer. E este cálculo aqui de risco, esse númerozinho, quem dá é o aplicativo do celular. Então, você veja que eles são bem tecnológicos, né? E a gente tem que começar a ser para poder organizar o nosso sistema de rastreamento, porque, infelizmente, no nosso país, a gente não tem saúde pública, teste de DNA, e a citologia é feita toda errada, de uma forma indiscriminada e errada. Então, o que a gente sabe do rastreamento? Que o Papa Nicolau, a citologia oncótica, ele é um teste de baixa sensibilidade no diagnóstico de uma lesão de alto grau. E o teste de DNA HPV, ele tem um alto valor preditivo negativo. Quando ele é negativo, assegura que essa mulher não tem risco naquele momento e por um período longo, de até 5 anos, de desenvolver uma lesão de alto grau ou câncer. Ele faz uma estratificação de risco. E assim, no Congresso Americano de Colposcopia, em 2019, isso aqui é um slide de lá que eu trouxe, eu coloco, que eu acho que é importante, essas colocações que eles mostraram para a gente, que o rastreio que a gente faz, tanto pelo Papa Nicolau quanto o teste de DNA HPV, é para detectar o pré-câncer, porque tratando o pré-câncer, a gente previne a evolução para câncer. E o objetivo do rastreio, além de detectar o NIC3 e prevenir o câncer de colo de útero. E os métodos que a gente conhece, a citologia e o teste de HPV, vamos comparar os dois métodos. A citologia é o método mais usado, porém tem uma baixa sensibilidade. O Papa Nicolau, ele pode falhar em até 50% das lesões de alto grau. Claro que citologia não lida pelo meu querido professor Eleutério, porque o doutor Eleutério acerta em 99%, mas tem 1% de chance de falhar, tá? Mas não é a realidade do nosso país, a citologia falha bastante. O teste de HPV, ele tem uma sensibilidade muito maior, acima de 90% no diagnóstico das lesões de alto grau. A citologia, você pode ter o doutor José Eleutério para ler a citologia, mas se eu colher errado, se aquela mulher tiver com processo inflamatório ou uma atrofia, nós vamos ter falsos resultados, negativos e insatisfatórios. E a citologia, para se ter um diagnóstico, ela depende da repetição
dos exames. Então, muitas vezes, no primeiro round, não pega uma lesão e essa mulher já tem uma lesão. Você depende daquela repetição que você vai fazer depois de 1 ano, no caso do primeiro rastreio, ou depois de 3 anos na repetição de rastreio. Já o teste de HPV, não. Se a mulher é positiva para HPV, ele vai pegar no exato momento que você está colhendo. Ela já identifica no primeiro round. Porém, se a citologia fosse feita de uma forma organizada, o que não é feito no nosso país, se você atingisse 50% da população-alvo, que é as mulheres de 25 a 64 anos, com intervalo adequado, a taxa de morte reduziria. Mas no nosso país, como a maioria das coisas acontece, ela é bagunçada. Então, não faz com intervalo adequado, faz fora da faixa etária, não sabe interpretar, e por isso o teste de HPV muitas vezes tem a sua qualidade superior em relação à citologia. Por outro lado, nem todo HPV positivo significa doença, e isso refere-se à menor especificidade do método. Então, nem toda infecção é igual à doença, e a partir de uma positividade, você tem que lançar mão de um segundo método para saber se essa mulher é doente. E a maior vantagem está no alto valor preditivo negativo. Sendo negativo, quem dá câncer é HPV de alto risco. Se ela não tem HPV de alto risco, ela não tem câncer de colo de útero. Então, aquele exame que é negativo, você respira e essa mulher não vai ter câncer, pelo menos por um período longo. Então, o teste de HPV, a superioridade dele está aqui, e quando positivo, o baixo valor preditivo positivo, a gente tem que fazer um segundo teste para saber se essa mulher tem doença ou não. E o aumento da sensibilidade no diagnóstico da lesão de alto grau ocorre num único round, num único momento de rastrear, você já detecta aquela mulher que é positiva. Os trabalhos que suportam a superioridade do rastreio com teste de HPV são vários. E este aqui é um estudo clássico, o estudo Kaiser, com mais de 300 mil mulheres. E eles calcularam o risco de ter uma lesão de alto grau em 5 anos após um teste negativo. Então, você veja, a citologia, que é essa curva preta, ela teve um risco muito maior, e esse risco começa a subir a partir do 3º ano de intervalo de rastreio. Já as estratégias que utilizam teste de DNA HPV, o azul escuro é só o teste de HPV sozinho, e o verde é o teste de HPV com a citologia, que é o coteste. Os dois, eles têm um risco menor de ter uma lesão de alto grau ao final de 5 anos, e eles não diferem estatisticamente entre si. Ou seja, as estratégias de teste de DNA, elas são superiores, independente da citologia. E o significado estatístico foi inferior das estratégias com teste de DNA para o risco de lesão de alto grau, comparado à citologia. E com isso também a gente começa a observar no teste de DNA, o risco começa a partir do 5º ano a subir, mostrando que o rastreio com teste de DNA ele pode ter um intervalo muito maior, com uma segurança de 5 anos entre os exames. Os testes de HPV existentes comercialmente, o Zé vai falar depois, mas o mais conhecido pelos senhores é a captura de híbridos, que identifica o grupo de HPV, de baixo e alto risco. E hoje em dia, no mundo, onde fazem rastreio por teste de DNA HPV que utiliza a captura de híbridos, eles só utilizam a captura híbrida 2 para HPV de alto risco, porque eu quero saber o risco para câncer. Pouco me importa saber o risco que ela terá para condiloma. HPV de baixo risco faz condiloma, não faz neoplasia. E a positividade não significa nada, diferente do HPV de alto risco, que a positividade significa um risco maior de ter câncer. O segundo teste, que hoje tem sido mais utilizado, a reação em cadeia de polimerase, o PCR, onde podemos identificar e genotipar os tipos de HPV. E uma terceira estratégia, que é o RNA mensageiro das oncoproteínas E6 e E7, que vai verificar a expressão das oncoproteínas. Este teste, ele foi inserido no Brasil, mas atualmente já não tem sido mais utilizado. Então, ele era utilizado muito como um estratificador de risco, não só naquela mulher que tinha HPV positivo para alto risco, mas também
naquele HPV que estava produzindo as oncoproteínas e com isso um risco, um prognóstico mais reservado daquela mulher portadora de uma expressão positiva. E os testes comerciais, não tenho conflito de interesse nenhum para essa aula, mas só para os senhores saberem que existe um comercial que disponível no mercado, então a genotipagem estendida, que é a da BD, onde ele identifica 6 tipos de HPV de alto risco pelo nome. Então, ele dá o nome daquela infecção, HPV 16, HPV 18, 45, e ele identifica outros 8 tipos e ele agrupa em pequenos grupos. Isto é porque cada tipo de HPV, nos vários estudos que foram feitos, tem um risco diferente de evolução para uma lesão de alto grau, e eles acabam agrupando os HPV semelhantes em relação a esse risco. Outros testes que não genotipam, que é a captura híbrida 2, da Daidine, onde nós temos 13 tipos de HPV identificados de alto risco, e outros testes que genotipam diferenciando o HPV 16 e 18, que são considerados os de maior risco, de outros 12 tipos de HPV de alto risco, que são lidos num balaio só, num grupo só. Então, temos o da Roche, que é o mais conhecido e que foi o primeiro aprovado como método de rastreio primário nos Estados Unidos, e tem o da Abbott, que também faz essa leitura. Então, dá nome ao HPV 16, dá nome ao HPV 18, ou esses 12 tipos de HPV de alto risco, eles são colocados num grupo só e coloca positivo para outros tipos. E aqui tem esse aqui, que é um teste de RNA mensageiro das oncoproteínas, e esse outro teste que ele consegue também definir o HPV 16 e 18, e ele também pode dar o 45. Então, esses são os testes comerciais disponíveis, e eu acho que o Zé vai falar depois de cada um deles. E na infecção pelo HPV, esse gráfico aqui foi um gráfico que eu tirei de uma aula do professor Xavier Bosch, que eu acho que é bem interessante ele mostrar a corrida do HPV no risco de evolução para um câncer de colo de útero. Então, aqui nós temos todos os HPVs de alto risco, e são aquelas mulheres portadoras que têm citologia normal, que não têm doença. Aí, essas mulheres têm infecção persistente do HPV, e ao longo dos anos, elas podem estar levando a uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau e um carcinoma invasor. E na corrida, o HPV 16 e 18, na progressão, sempre são os campeões, seguido pelo HPV 45, que também hoje em dia é considerado um HPV de maior risco do que os outros HPVs de alto risco. Então, o 16 e 18 sempre são os vilões, e o 16 é o responsável pela maioria dos casos de câncer de colo de útero, seguido, no caso, o carcinoma espinocelular, seguido pelo HPV 18, que é responsável pelos adenocarcinomas de colo de útero. Então, existe esse outro grupo, então o 45 é considerado hoje a segunda linhagem, principalmente pensando em populações vacinadas com a vacina quadrivalente, onde nós vamos ter uma cobertura maior para esses tipos, e aí existem outros HPVs que não têm na vacina quadrivalente e que passam a ter uma frequência maior nas lesões de alto grau e câncer. Este trabalho é um trabalho que eu gosto bastante, que é o trabalho do CAN, onde eles avaliaram 20.514 mulheres por um período de 10 anos e que eram portadoras da infecção pelo HPV. E ao final de 10 anos, eles foram calcular a incidência acumulativa de ter o NIC3+, que é aquela mulher que foi infectada e que não elimina o vírus. E, neste momento, todas eram positivas para HPV e que tinham citologia normal ou que tinham alterações menores, como ascos ou lesão de baixo grau. As mulheres que eram portadoras do HPV 16, ao final de 10 anos, o risco, uma incidência de 17% de desenvolver o NIC3 ou mais.
O HPV 18, 13%. E os outros HPVs de alto risco, que não o 16 e 18, 3%. E a partir desses trabalhos, passou-se a indicar estratégias de rastreio com genotipagem para o HPV 16 e 18, porque a identificação basal da presença do HPV 16 e 18 estratifica aquela mulher como o maior risco de desenvolver uma lesão, e ela tem que ser muito mais vigiada, muito mais olhada e muito mais cuidada, porque para que a gente não perca uma lesão de alto grau e que a gente não tenha a chance de tratar num momento que a possibilidade de cura era muito alta. Isso aqui é uma revisão sistemática que vê exatamente isso, com vários trabalhos em que acompanharam as pacientes que eram portadoras dos HPVs, alguns deles avaliaram essas mulheres em 150 meses, outros em períodos mais curtos, e o que se concluiu nessa revisão sistemática, que o HPV 16 basal já caracteriza um risco muito grande dessa mulher ter uma lesão de alto grau ou câncer. E ao final de 10 anos, esse risco chega acima de 30%. O segundo tipo de HPV que eles consideraram nessa revisão sistemática foi o 31. Basal, o risco dela era inferior a 10%, ao final de 150 meses, esse risco chegou próximo de 30%. O HPV 18, o risco basal foi menor, mas ao final de 150 meses, esse risco chegou a 30%. Então, aqui já passam por essa revisão sistemática a defender a pesquisa de outros tipos que não o HPV 16, que não o HPV 18, e aqui o 45, neste trabalho, o risco não foi tão alto aos 150 meses, diferente do HPV 31. Então, aqui, um novo HPV que deve ser pesquisado nas estratégias de rastreio com genotipagem para cálculo de risco. Então, neste trabalho, a conclusão que o papilomavírus 16, o HPV 16, ele tem um risco maior de NIC3, aproximadamente de 15 a 35%, com a citologia, com qualquer achado de citologia. E na citologia normal, 8 a 25%. Então, você veja, aquela mulher que tem citologia normal, o Papa Nicolau não pegou a alteração e ela já tinha uma lesão de alto grau em 8 a 25%. O HPV 31, 18 e 33, eles consideraram com risco intermediário, 8 a 20% em todas as citologias e 5 a 10% em citologia normal. Veja lá, de novo, a citologia falhou. E os outros HPVs, 52, 58 e 45, risco moderado, e o menor risco foram esses aqui. Então, passam a defender a genotipagem como uma estratégia de rastreio, genotipagem estendida como uma estratégia de rastreio. E o FDA, recentemente, em 2014, ele aprovou o teste de DNA como rastreio primário, só ele, sem a citologia, com esses testes, o COBAS, que é o que diferencia o 16 e o 18, e agora, em 2018, este da BD OnClarity, que diferencia aquele monte de HPV, dando nome a um monte de HPV, como, considerado como um teste de genotipagem estendida. Então, as perspectivas do rastreamento. O que a gente pode dizer hoje? O que é remoto? A citologia oncótica está virando idade da pedra. O Zé Alberto, não estou brigando com você, tá? Mas é a realidade, não desmerecendo a citologia. Mas como método de rastreio isolado ou primário, passa a ser considerado remoto idade da pedra, porque falha. Passado, captura híbrida, identificação do grupo de HPV já está ficando no passado, porque hoje o presente tem sido a genotipagem. A gente saber se aquela mulher é portadora pelo menos do 16 e 18. E uma nova estratégia, um novo marcador, é uma técnica imunocitoquímica, onde a gente tem uma coloração diferente, que é a coloração da P16 e o KI67, um teste chamado Sintec Plus, que ele também aumenta a sensibilidade no diagnóstico das lesões de alto grau. E o futuro é um presente com tendência a futuro, a genotipagem estendida,
onde a gente já consegue ver nomes do HPV, de outros tipos de HPV, além do 16 e 18, e algo que hoje já se usa nos Estados Unidos, a metilação do DNA, que para nós está totalmente fora, né? Mas é uma técnica que você vê bem a natureza daquela lesão, do risco de progressão para um carcinoma invasor. Então, o que a gente fala do futuro em relação à genotipagem estendida? Que existem variações regionais dos tipos de HPV. Então, por exemplo, nós fizemos um estudo lá no Xingu, nós temos um grupo de estudo lá com as indígenas do Xingu, onde nós fomos pesquisar os tipos de HPV nas lesões de alto grau. E a gente achava que era o 16 e 18, e por incrível que pareça, não era. Nós encontramos muito mais HPV 52 nas lesões de alto grau do que o HPV 16 e 18. Então, existe variação regional dos tipos de HPV e provavelmente os HPVs daí do Ceará que estão provocando lesão podem ser totalmente diferentes do que os que a gente tem aqui no Sul. Outra coisa, as infecções múltiplas de HPV têm sido relacionadas com o prognóstico das lesões. Então, quando você tem uma lesão provocada por um HPV, o comportamento dele, daquela lesão, é menos pior do que aquela lesão que tem múltiplos HPVs relacionados. E a gente tem que pensar na era pós-vacinação, onde nós tivemos uma cobertura vacinal maior da nossa população, e aí hoje que nós temos no Brasil a vacina quadrivalente e a bivalente, com isso a gente vai teoricamente exterminar o HPV-16 circulante na população, e aí a gente vai ter que começar a se preocupar com outros tipos de HPV. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês de conhecimento e eu estou disponível para a discussão, as perguntas que surgirem. Obrigada. Muito obrigada, Neila. Obrigada por ter aceito o convite, pela explanação, como sempre, impecável e também o cumprimento do tema. E aí a gente vai adiante agora para falar um pouco para nós sobre biologia molecular no consultório, com o professor José Eleutério Júnior. Ele pode compartilhar a tela. E lembrando que o chat fica disponível para que a gente discuta no final. Então, a Neila deixou o gancho já para o Eleutério falar da biologia molecular, aonde estamos hoje, né, Eleutério? Muitíssimo bem, boa noite a todos. Ok. Boa noite a todos, agradeço aí o convite honroso de estar aqui com vocês, nessa mesa que eu tenho a honra, a satisfação de estar junto com a doutora Neila Speck, grande amiga de excelentes, maravilhosas viagens pelo mundo, a doutora Liana, colega dos tempos da residência, que depois se tornou minha aluna, né? E com os colegas aqui do departamento, a doutora Raquel, doutora Andreissa, e mais colegas aí da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Ter sido antecedido pela doutora Neila é, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme que eu tenho agora de sucedê-la e uma facilidade também, porque muita coisa ela já foi adiantando em termos de biologia molecular. Eu vou aqui. Então, aqui os meus conflitos de interesse. Ao contrário da doutora Neila, eu tenho vários conflitos de interesse. Eu tenho trabalhado com biologia molecular há algum tempo. Então, isso fez com que eu também trabalhasse fazendo consultoria, palestras e pesquisas com apoio de alguns dos laboratórios de biologia molecular. A gente pode fazer uma linha histórica em termos de biologia molecular, né? No final do século passado, para os que são mais jovens, não tiveram a oportunidade de ser testemunha disso, houve um crescimento acentuado de método de biologia molecular em termos de auxílio em diagnóstico, saindo das bancas das universidades, onde era usado basicamente para pesquisas, e chegando às clínicas,
em especial a clínica privada. Até hoje nós temos dificuldade desses exames a nível de SUS. Então, vamos falar basicamente em clínicas privadas. Chegou a captura híbrida. A captura de híbridos, que era um método de uma reação, que você tem uma amplificação da emissão de luz, você tem emissão de luz e é uma amplificação dessa emissão para que seja captada por um quimiluminômetro, que é esse aparelhinho que aparece aqui. E o PCR até então realizado em gel de agarose, portanto, um PCR com risco de contaminação, um PCR de mais laborioso, com um custo maior e com sensibilidades e especificidades muito associadas ao manuseio, né, porque havia contaminação, risco de contaminação pelo próprio manipulador. Então, a captura chegou e se tornou um método prático, em que você utilizava um material, se fazia a pipetagem desse material, colocava numa placa, a placa ia para o aparelho ia fazer a contagem da emissão de luz, que era unidade de luz relativa de luz, né? O RLU. Com o passar do tempo, e basicamente nesse princípio de século XXI, começamos a trabalhar, então, com PCR em tempo real. É uma estrutura bem mais moderna, bem mais robusta, em que não existe risco de contaminação, portanto, um resultado bem mais confiável. E com a possibilidade da genotipagem, como a professora Neila já demonstrou, e que ajuda bastante. Na sequência desse processo, entre 10 e 20, veio o Point of Care, que são métodos de RT-PCR, PCR em tempo real, só que dão resultado de uma forma bastante rápida. Então, todo o processo é feito de uma forma relativamente rápida, você consegue ter resultados entre 1 e 2, 3 horas no máximo, diferente do PCR em tempo real, com máquinas maiores, que você, às vezes, tem algo em torno de 6 horas para ter o resultado, que, às vezes, você tem que encher uma placa para poder fazer a testagem. Então, o Point of Care você consegue fazer de um por um, portanto, pode ser o exame feito de forma bem prática e bem rápida. Na sequência, agora já chegando nessa nossa segunda década, nós já temos a tecnologia multiplex, PCR multiplex, com genotipagem, que permite a identificação unitária, individual, de cada microagente que você quer pesquisar. Nós vamos lembrar que a captura híbrida fazia pesquisa de HPV, clamídia e gonococo. A PCR em tempo real já fazia a pesquisa de HPV com possível genotipagem da forma que a professora Neila demonstrou, quer dizer, com sondas que identificavam individualmente 2, às vezes 3, e mais 11 ou 12 tipos em uma sonda pool, que a gente chama de sonda pool, que é uma sonda que contempla os demais tipos, e que também identifica clamídia, gonococo, estrepto, micoplasma e por aí vai. Só que de uma forma individualizada. Qual a vantagem do multiplex? O multiplex você faz tudo de uma vez só. Então, é uma tecnologia que permite você, em um único exame, uma única amostra, você fazer vários testes em uma única fileira, em uma única passada pela máquina. Então, é uma tecnologia bastante robusta, que a tendência é que venha substituir o PCR em tempo real, não o multiplex. Porque o multiplex é um PCR em tempo real, só que com uma tecnologia diferenciada. Então, dentro desse processo, em que nós já falamos que o PCR original, chamado in-house, você tinha toda essa trabalheira, né, de pipetagem, desnaturação, amplificação, e nessa brincadeira, até chegar no gel de agarose, havia o risco de contaminação, e aí passamos por todo esse processo evolutivo. O material que está para sair, creio que esse ano ainda vai sair, uma revisão que estamos fazendo exatamente sobre os testes, pesquisas, especificamente HPV, eu vou mostrar aqui para vocês, são as características de cada método. Então, como a professora Neira falou, a gente tem que pensar a captura hoje como uma coisa do passado. Eu sou simpático com a captura, eu trabalhei junto com o Gerson Botassini quando ele trouxe a captura híbrida para o Brasil, no final do século passado. Nós adquirimos para o nosso laboratório privado
na virada do século também, já no fim do século passado, investimos em ficar fazendo esse teste, mas nós temos que evoluir, né? Então, a gente tem aparelho, a gente faz ainda hoje, nós fazemos esse teste, mas sabemos que existem algumas limitações. Por exemplo, o método de captura não tem controle interno. O que isso quer dizer? Se eu colocar um material sem células e der negativo, ele não vai dizer que é insatisfatório, ele vai dizer que é negativo. Mas, na realidade, é insatisfatório, porque não tem células. A captura híbrida não genotipa. E vocês viram, pela explanação da professora Neira, como é importante hoje em dia a genotipagem, e que não se resume só a 16 e 18. Existem outros tipos importantes, outros tipos oncogênicos importantes. De forma que aí você vem com os métodos de PCR em tempo real. Ela já falou, Cobas, OnClarity, não é? do Abbott, a genotipagem estendida, todos têm controle interno, todos têm genotipagem. Mais recentemente veio o Expert HPV, que é da Cepheid, que é uma tecnologia multiplex com identificação de E6 e E7, em que você trabalha com cartuchos ao invés de placas, portanto, você pode fazer um por vez. Nesse teste, você identifica tipo 16 em uma sonda, tipo 1845 numa segunda sonda, e mais 11 tipos numa terceira sonda, com controle interno e, portanto, com genotipagem. Isso aí gera um avanço sensacional, gera uma coisa fabulosa. Você já conseguiu identificar aqueles HPVs considerados de maior risco de uma forma rápida. Então, 1 ou 2 horas eu já sei o resultado. Só que aí a coisa continuou andando. E hoje nós temos o Nplex 2 HPV 28, que é o 28, que é uma tecnologia multiplex que tem controle interno, tem genotipagem, e ele identifica individualmente 28 tipos virais, inclusive de baixo risco. Então, ele não vai dar grupamentos, ele vai dar individualmente cada um. Então, com isso, você consegue saber se aquela paciente efetivamente tem um 16 e um 59. 16 e 59, porque você não tem um pool no outro. Porque nos outros a gente tem 16 e alto risco. Mas qual é o alto risco que está associado com 16? É o 45, é o 51, é o 33? Então, esse aqui ele traz essa grande vantagem. Chamando a atenção, e aí falando, já que é na clínica privada, né, para o consultório, chamando a atenção que todos esses métodos de multiplex têm o mesmo custo que o método para os convênios, para paciente, o mesmo custo, o mesmo preço que o PCR em tempo real, que é um pouco acima do que a captura, com grandes vantagens, né? Isso aqui é redundante, a professora Neira já falou das possíveis indicações de teste HPV, chamando a atenção do rastreio. Eu sou um morfologista, eu sou um citopatologista, ela até pediu desculpa, não tem por que pedir desculpa. A culpa não é dela se, infelizmente, a citopatologia não foi adequadamente utilizada. É um método que, se for bem feito, consegue trazer grandes benefícios para a paciente, para o médico que acompanha, e é um método que, se for feito de forma organizada, consegue ser efetivo em rastreio, mas que, infelizmente, por um outro fator, essas coisas não foram obedecidas. Nós temos uma qualidade sofrível em boa parte dos laboratórios, e, por conta disso, ficou sofrível a citologia, o que é uma pena. Mas, enfim, como eu disse antes, nós temos que evoluir, né? E os testes estão aí, esses de biologia molecular, esses PCR, esses multiplex, estão disponíveis e vamos, então, utilizá-los de forma ordenada, de forma adequada, sem exageros, para não causar também de demérito para o método. O método ele deve ser adequadamente indicado e adequadamente interpretado, sob pena de causar um demérito, ele não merecer mais ser utilizado. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Isso aqui são trabalhos dos colegas brasileiros, isso aqui é o doutor Zeferino, um grande grupo, participação de queridos amigos como a Valquíria, a Rita Zanini, o Fábio Rossomano, Isabel Duval, e por aí vai, defendendo já a possibilidade do uso do DNA teste, né, como rastreio isolado,
e que foi também defendido por esse dossiê escrito pela professora Neila, que está aqui conosco, o professor Jesus Carvalho, exatamente já demonstrando a noção e a ideia que nossos ginecologistas já têm de que é um teste que veio para ficar e que tem que ser utilizado em benefício de todos, das pacientes e dos médicos. E por que pensar em tipos de HPV e não só 16 e 18, né? É porque, na realidade, hoje você tem 16, 18, responsável talvez por 70%, e dependendo da região até menos, dos casos de carcinoma escamoso do colo uterino, mas você tem outra quantidade que pode chegar a 90%, tanto é que foi desenvolvida a vacina nonavalente para atingir 9 tipos de alto risco, 7 tipos de alto risco, de forma que conseguisse atingir 90% de proteção. Observe que, conforme o sítio, nós estamos muito aqui fixados no colo, mas se nós formos, por exemplo, para a região peniana, tipos de baixo risco têm sido associados. Tipos de baixo risco têm sido associados com câncer. Então, mesmo os tipos considerados de baixo risco, não queremos dizer que eles sejam sem risco. É de baixo risco, mas dependendo do sítio, você pode ter um protagonismo desses tipos de HPV. Por isso que a genotipagem individualizada passou a ser bastante interessante. Esse trabalho aqui também demonstra exatamente a participação dos tipos de HPV em relação ao câncer, e de uma forma geral, 70% são 16, 18, quem verdinho, e mais 19% com 31, 33, 45, 52, 58. Quando a gente vem aqui para a América Latina, nós vamos observar que diminui esses 70% para algo em torno, talvez, de 67%, e aumenta aquele 19% para algo em torno aí de uns 23%. Então, você tem uma quantidade maior variando conforme a região do globo em que você está, né? Então, na Ásia, você tem mais os tipos não 6, 16, 18, América Central também. Então, é importante, a gente começa a ver a importância dos tipos não 16, 18. Portanto, interessante saber especificamente o tipo. Nós estamos hoje no momento que existe uma grande pressão em cima de nós, eu digo de nós, mas principalmente de vocês que são mais ginecologistas do que eu, que é exatamente o conhecimento desses métodos que vão bombardeando constantemente a nossa cabeça. Então, importantíssimo que nós que trabalhamos por trás desses bastidores, trabalhamos com esses métodos, passemos para vocês informações essenciais, para que vocês entendam o que vale e o que não vale a pena, né? Eu costumo dizer, por exemplo, em conversas, mas nós estamos conversando, então eu posso falar também, que eu vou ter um teste de biologia molecular conforme a faixa etária. E esse teste de biologia molecular eu vou fazer assim: HPV para quem tem mais de 30, clamídia para quem tem menos de 30. Então, eu trabalharei assim. Hoje a gente já pode mudar um pouco, porque como a gente passou a ter o multiplex ele consegue, em um único exame, com um único custo, identificar 7 microagentes que você poderia pensar em rastrear: clamídia, gonococo, ureaplasma urealítico, ureaplasma parvo, micoplasma hominis, micoplasma genitálium, tricomonas vaginais. Alguns multiplex, que ainda não estão disponíveis no Brasil, chegam até 11. O maior que nós temos hoje no Brasil chegou a 7, que são esses aí que são citados. Existe o point of care da Cefed, que se acrescenta, você tem a possibilidade, você não vai pedir tudo num só, você vai ter que pedir de um por um. Mas tem a vantagem de ter o Streptococcus B, em que você tem um diagnóstico em 1 hora. Então, vamos lá. Eu quero fazer, não estou mais falando de HPV, estou falando agora de outros micro-organismos que eu posso utilizar em consultório. Captura híbrida, não vale a pena. Desculpa, não vale a pena. Eu já trabalhei com o pessoal da QIAGEN, trabalhei no tempo da Daidine do Brasil, e hoje realmente não vale a pena porque não tem controle interno. E esse é um problema. Eu vou dizer que é negativo, um insatisfatório. Esse é um problema. O controle interno diz é insatisfatório. Se é insatisfatório, não é negativo. Se diz é satisfatório e negativo, então é negativo. Isso eu tenho
O PCR em tempo real para clamídia e gonococo, tenho no Cefed, para clamídia, gonococo, estrepto, e tenho no multiplex, para clamídia, gonococo, ureaplasmas, micoplasmas e tricomonas. Quais são as recomendações? Falou em clamídia. Eu peço clamídia para quem, então? Você tem recomendações de várias organizações mundiais, extremamente respeitadas, que há alguma discrepância dessas recomendações, mas, de uma forma geral, eles são unânimes em dizer que todas as mulheres com 24 anos ou menos devem ser rastreadas para clamídia trachomatis. O American College of Obstetrics and Gynecology, também o pediátrico, fala em anual. O próprio CDC também. Então, mulheres com 24 anos ou menos teriam que fazer exame de clamídia, PCR para clamídia, anualmente. Tá? Já o Task Force ele fala quando tem novos ou persistentes fatores de risco. O fato é que, na grávida, e observem bem, atenção, senhores obstetras, atenção, senhores obstetras, os senhores estão fazendo teste para clamídia nas grávidas que têm 24 anos ou menos, é quase um consenso em todos que deve ser feito. O American College of Obstetrics and Gynecology, inclusive, coloca direitinho, você faz na primeira visita pré-natal e no terceiro trimestre. Então, pensar direitinho. Por que, então, pedir exame de clamídia? Porque clamídia está associada a perdas gravídicas repetidas, amniorrex prematura, trabalho de parto prematuro, infecção puerperal, pneumonia no recém-nascido. É pouco o que é mais. E os outros? Bom, micoplasma genitário, alguns quadros de cervicites crônicas, doença inflamatória pélvica, uretrite recorrente. Você pode ter micoplasma genitário e você nem está lembrando dele. Neisseria gonorreia também é sugerido fazer em todas as mulheres sexualmente ativas com 24 anos ou menos. Perdão, não saiu aqui. 24 anos ou menos. Tricomonas que vocês estão esquecendo, que todo mundo está esquecendo, não esqueçam. Tricomonas ele pode se apresentar numa forma pseudocística que passa totalmente desapercebido. 80% das tricomoniases não têm sintomas e vai passar desapercebido no exame a fresco, que talvez fosse o mais sensível e que não é. O mais sensível realmente é a biologia molecular. E hoje já se sugere que toda paciente que tem corrimento vaginal e que pode ter fator de risco deve ser rastreada para tricomonas. Observe, são vários agentes. Ureaplasma parvo, sua associação com maus resultados obstétricos. Sugere-se, alguns têm sugerido fazer rastreio de ureaplasma parvo no pré-natal. Vaginose bacteriana, para que PCR vaginose bacteriana se eu tenho o score de Nugent na bacterioscopia? Primeiro fator, score de Nugent na bacterioscopia é dependente do leitor, é leitor dependente. Nós sabemos que tem pessoas que fazem score de Nugent mal feito. Já o método de biologia molecular não tem erro. E, melhor ainda, ele pode te identificar variações desse microbiota que podem estar associados com persistência, com vaginose recorrente. Candidíase vulvovaginal, para que PCR candidíase vulvovaginal? Você tem a cultura, maravilha, para os casos de candidíase recorrente, candidíases graves. Perfeito. Mas você pode ter dificuldade com cultura. Se tiver, você tem PCR multiplex, você identifica qualquer tipo, qualquer espécie de cândida. E assim consegue tratar adequadamente os casos recorrentes. Isso aqui é um exemplo, eu estou já encerrando para a gente poder discutir, é o exemplo do resultado de multiplex. Aqui em cima você tem um multiplex para identificação de vaginose bacteriana. Você tem aqui Gardnerella vaginalis, BVA, Mobiluncus, você vai ter a Torpobio-vagina, e tudo sendo identificado lactobacillus. Aqui no de baixo, você tem um teste, observe bem, isso aqui é um teste de uma pessoa em que você, numa única amostra, vai identificar se tem Neisseria, ureaplasma urealítico, Mycoplasma hominis, genitálium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis. Então, você tem 7 microagentes e ainda um controle interno dentro desse material. Aqui um artigo mostrando a importância do ureaplasma parvo dentro de mau prognóstico na gravidez. A questão do estrepto B, que muitas vezes a gente esquece. Isso aqui é um consenso europeu, não é tão
recente, tem cerca de 6 anos, mas demonstrando a recomendação que tem de profilaxia antimicrobiana e a necessidade de uma estratégia de rastreio intraparto usando o PCR, teste em tempo real. E aqui um outro estudo, que foi uma grande coorte italiana, mostrando a necessidade de fazer esse rastreio na idade de 35, 37 semanas de gestação. Lembrando a possibilidade de se fazer teste com resultados rápidos. Então, informações que eu gostaria que ficassem mais ou menos nas nossas cabeças. Os métodos NAAT. O que é NAAT? O que é que esse cara está falando? NAAT são tecnologias de amplificação de ácido nucleico, ou seja, PCR e multiplex PCR. Então, esses métodos são altamente sensíveis. Permitem genotipagem de HPV com alta sensibilidade. Possibilita a identificação de vários agentes em um único teste quando se utiliza a tecnologia multiplex. Os testes multiplex podem substituir cultura com resultados mais rápidos, tanto em candidíase como estrépito. A cultura você vai levar 3, 4 dias para dar positivo. Vai ter que fazer algumas reações enzimáticas para identificar a espécie. Você vai acabar levando uns 7 dias para conseguir ter esse resultado na mão da paciente. Um PCR multiplex, em 24 horas você tem esse resultado. Se for estrépito grupo B e se for um point of care, você tem o resultado em 1 a 2 horas. Então, são testes que lhe dão essa rapidez, essa celeridade de resultado para ajudar na sua conduta. Os testes multiplex podem identificar micro-organismos associados à vaginose bacteriana, em especial nos casos de recorrência. Vaginose bacteriana não é uma coisa, não é uma condição. Na verdade, são várias condições no ambiente de anaerobiose. E é isso que a gente tem que começar a entender. Eu sei que é pesado demais para o consultório, mas é uma realidade. Esses testes, em especial os testes com multiplex, são ideais para rastreio simultâneo, ao mesmo tempo, de clamídia trachomatis, Neisseria gonorreia, tricomonas vaginalis, micoplasma genital e ureaplasma parvo, que talvez, mais do que o micoplasma hominis e o ureaplasma urealítico, estejam associados a condições de ação patogênica desses agentes. Só convidar vocês aqui, 4 a 6 de novembro, o Congresso Brasileiro de Patologia Transgenital Inferior e Colposcopia em Brasília, e já para agora, junho, 20 a 22 de junho, o Congresso da Sociedade Brasileira de DST, que eu tenho a honra de ser presidente, e também Congresso Latino-Americano de ST-HIV/AIDS, que vai ser totalmente online, portanto, vocês não vão gastar dinheiro com passagens nem estadia, e vão ter vários palestrantes do mundo inteiro discutindo IST e HIV. Ok? Aqui termina a minha participação. Fico aqui à inteira disposição. Obrigada, professor Eleutério, pela explanação, juntamente com a Neila, tão clara de assuntos que não são tão simples, né? Que vêm invadindo o consultório, e hoje a gente tem que se aproximar inevitavelmente, né? A gente tem que entender o que estamos fazendo. Queria agora convidar a doutora Liana Rabelo, para que ela faça os comentários. Minha amiga Liana, que eu agradeço também ao convite em participar. É sempre um prazer tê-la por perto. Eu me cerco muito bem, Neila. Você falou do convite, mas eu procuro me cercar bem. Obrigada, Liana, pelo convite. A palavra é sua. É isso, Raquel. Eu que agradeço a você, a Sossego. Primeiro, parabenizar aos 2 palestrantes, aulas brilhantes. A gente não poderia esperar menos, né, de palestrantes desse nível, né? Que a gente sabe, sempre que parte dos 2, a gente espera grandes aulas. Eu queria começar pela Neila, fazendo uma pergunta para ela, que a gente sabe que a Febrasgo, que teve ela como relatora daquele dossiê, né? Muito antes dessas últimas recomendações da CCP, que saíram agora, de ter o HPV como teste de triagem primária, muito antes a Febrasgo já havia sinalizado isso. Alguns anos antes, 3, 4 anos antes. E eu queria perguntar, então, se a Febrasgo tomou alguma posição frente ao Ministério de Saúde para passar essas recomendações e como foi a resposta, a aceitação do Ministério da Saúde, que hoje é uma realidade, né, que não pode mais ser subestimada. Obrigada, Liana, pelas palavras. Sim, esse documento foi encaminhado. Na ocasião, o Jesus teve uma reunião
no Ministério da Saúde, já com o novo governo, e entregou esse dossiê na mão do Mandetta. Mandetta foi o primeiro? Mandetta foi o primeiro secretário. Foram tantos que eu já estou até trocando os nomes. É o primeiro. Entregou na mão do Mandetta, o Jesus até tirou uma foto, tudo, e o Mandetta foi muito simpático, isso foi pré-pandemia, ficou de fazer uma análise, aí o resto da história eu não preciso nem contar, né? O que aconteceu? Veio pandemia, Mandetta caiu, aí veio outro, e aí isso ficou latente. A gente agora, com essa chamada da Organização Mundial de Saúde, no final do ano a gente tentou mobilizar a imprensa, e a Febrasgo está trabalhando com essa chamada de eliminação do câncer de colo para agir nos 3 pilares. O primeiro pilar é aumentar a adesão à vacina, porque, infelizmente, não está alta a adesão à vacina do HPV. Tentar inserir o teste de DNA como uma estratégia, né, e para atingir 70% da população de 35 a 45 anos, e tratar, né, as mulheres com lesão de alto grau e câncer. Mas tudo é trabalho de formiguinha, né, Liana? Nós estamos no momento que eu acho que o câncer de colo de útero ele ficou meio jogado para escanteio, porque agora é Covid, primeiro, segundo, terceiro, quinto, 10º, 1000º lugar é Covid. Mas futuramente, quem sabe a gente consegue, né? Não sei. O momento não é muito feliz, né, para isso, mas a gente pergunta como é que vai ficar nossas novas diretrizes, né, que já estão precisando ser revistas, né? Está claro isso aí, né? Já na última diretriz já teve um esforço sobrenatural de todo mundo que participou de inserir o teste de HPV com a captura híbrida, né? Mas a Conitec lá, que é o órgão que controla os orçamentos do governo, cortou. Vou fazer só mais... Desculpa, Neila. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Vou fazer só mais uma pergunta para o Eleutério, para depois passar para a pergunta da plateia, né? Que eu já estou vendo que tem pergunta aqui da plateia, né? Perguntas interessantes. Perguntar, Eleutério, que se a sensibilidade do PCR, não estou falando de captura, como você disse, já foi abolida, né? A sensibilidade do PCR ele se faz igual quando a gente fala de colos de útero, de vaginas, de vulva e de ânus. Olha, quando você fala a sensibilidade do método, é uma coisa especificamente aquilo que você procura encontrar. É aquela tecnologia fechadura e chave, né? Então, a sensibilidade do método é uma. Então, qual a sensibilidade para o HPV? X. Então, a sensibilidade de pesquisa para o HPV é X, independente de onde você está trabalhando. Agora, claro, se eu quero fazer pesquisa de Helicobacter pylori. Se eu faço um PCR em tempo real, de amostra, tudo digestivo, a sensibilidade dele, em sendo alta, 100%, ele vai identificar Helicobacter pylori. Mas se eu ficar utilizando essa pesquisa em vagina, eu não vou ter Helicobacter pylori na vagina. Então, não posso dizer que o método não tem sensibilidade. Ele tem sensibilidade, eu que estou buscando no lugar errado. Então, uma grande questão que é isso que a gente tem que se educar. Eu já tive, por exemplo, um caso relativamente constrangedor de colega me solicitando pesquisa de clamídia por gram. Quer dizer, a gente tem que saber o que é que a gente quer. Eu quero pesquisar clamídia. Clamídia eu pesquiso por gram? Não. Clamídia eu não pesquiso por gram. Clamídia eu vou ter que pesquisar por imunofluorescência, vou ter que pesquisar por a captura híbrida, por PCR, por multiplex. Então, tem exames que eu posso utilizar para isso. E exatamente essa questão, e foi importantíssimo você levantar isso, a gente tem que saber o que a gente quer pesquisar e qual sítio deve estar o local adequado para essa pesquisa. Então, isso aí é muito importante. Certo. Raquel, tem as perguntas da plateia. Tu quer começar aí com as perguntas da plateia? Eu vou começar com a Neila para ficar mais ou menos um a um e a gente vai comentando. Certo. Neila, se chega uma cliente no consultório para exame bianual, o paciente não tem queixas, tem 30 anos e tem vida sexual ativa.
Devo colher somente a genotipagem para HPV? O rastreio primário, a recomendação é só o teste de HPV, tá? HPV de alto risco para mulheres acima de 30 anos, certo? Lembrando do espaçamento, né, Neila? E aí, você tendo um teste negativo, você tem autoridade para repetir esse teste só depois de 5 anos. Se por um acaso você fica inseguro em realizar só o teste de HPV sem a citologia, você está totalmente autorizado a fazer o coteste, que é a citologia, né, a associação da citologia com o HPV, e aí você tem 2 exames para essa mulher. Mas sendo HPV negativo, de qualquer forma, você vai repetir em 5 anos. Tá. Eu vou fazer um 3 em 1 para o Eleutério, tá, Eleutério? Nossa. Uma pergunta é se a captura não deve mais ser solicitada, por não ser o padrão ouro. E aí estão perguntando se os convênios cobrem PCR para cândida, vaginose e se cobrem multiplex. Eu não estou dizendo abandone a captura, pelo amor de Deus. Até 2 anos atrás eu era speaker da QAGEN, não vou também cuspir no prato que eu comi. Né? Claro que depende daquilo que você tem à mão. Então, eu tenho a captura à mão, mas não tenho PCR, então vou usar a captura. Eu tenho captura e tenho PCR. Então uso o PCR. Né? Então, não é também jogar tudo fora. Não, calma. Assim como também não é jogar a citologia fora. Calma, né? Vamos por partes. Com relação a cobrir, ao convênio cobrir, sim, o convênio cobre, esses testes são cobertos pelo convênio, inclusive o multiplex para IST, por exemplo, são aqueles 7 tipos, o convênio cobre. Às vezes há dificuldade na autorização, mas o convênio, de uma forma geral, ele cobre sim. Qualquer convênio cobre esses testes de PCR em tempo real. Raquel, pegando o gancho aí dessa resposta do Eleutério, só aqui uma pergunta do Juvenal, que diz assim, em relação aos segmentos, segmento pós-CAF, segmento pós-lesão de alto grau, ainda cabe PCR ou genotipagem? Só pra... Quer que eu responda? Você responde, Zé? Responda, pode responder. Existem 3 indicações formais, assim, bem telegráfico, de você fazer o teste de HPV. É o rastreio, a segunda, citologia inconclusiva, que é o ASCOS, e a terceira é no segmento após conização do colo de útero. Então, existe sim a recomendação, o teste de DNA HPV, o que você tiver à mão, né? Falou PCR ou genotipagem, na verdade, a genotipagem que a gente está falando aí, eles são PCRs, né? O Servista, ele não é um PCR, ele é uma tecnologia diferente, né, Zé? Você que entende mais da parte tecnológica aí, mas, em geral, a genotipagem é um PCR. E a gente faz em controle pós-tratamento de lesão de alto grau, e ele tem um valor prognóstico muito importante, porque quando você mantém o teste positivo após uma conização, você tem um risco muito maior de recidiva. E naquela paciente que tem margem comprometida após a cirurgia, você tem um teste, a positividade do teste de HPV vai demonstrar muito maior o risco de recidiva daquela lesão. Então, é recomendável. A Sociedade Americana de Colposcopia recomenda fazer o primeiro teste de DNA HPV em 6 meses do cone e depois repetir anualmente, completando 3 testes. Negativou, a mulher vai passar a fazer rastreio a cada 3 anos. Se não negativou, aí tem que ficar de olho, fazer citologia, fazer colposcopia, porque o risco de recidiva é maior. Sempre com PCR? Hoje em dia eu utilizo praticamente em 99,9% PCR. Eu só faço a captura híbrida quando o convênio não autoriza fazer o PCR, que às vezes alguns convênios mais simples, eles acabam não autorizando, e como a captura foi o primeiro teste de DNA que veio para o Brasil, tem alguns convênios que ainda estão na era da captura e não autorizam o PCR. Uma perguntinha, obrigada.
E é muito importante ser o PCR nesse segmento por conta daquela questão do controle interno. Exatamente. Controle Que aí interno te é fantástico. garante, é um negativo que é negativo. Que é negativo. Não é insatisfatório e é negativo. É negativo, satisfatório, Negativo. negativo. Então, você tem a segurança, através do PCR, em tempo real, que realmente não tem HPV ali. Uma pergunta da Manu Portela sobre a sensibilidade do PCR numa paciente com câncer estágio inicial, se é a mesma de uma paciente com lesão precursora, tá? Se Pergunta tem muito perda de interessante. sensibilidade. Eu queria aproveitar, acho que talvez o Eleutério comece falar da autocoleta também, Eleutério, né? Que é algo que sempre a gente quer saber, Sim, né? Quanto que sim, perde sim. de sensibilidade se for propor rastreio com autocoleta? Então, você vê aí, vamos começar até pelo fim. Quer dizer, é um método que me permite ter uma sensibilidade aceitável para a ótima com autocoleta. É um método que tem uma alta sensibilidade. Então, a sensibilidade dele não vai ter grandes variações com o estágio da lesão. É HPV 16, é o HPV 16 com alto grau, com carcinoma invasor, com estágio 3, com estágio 4, é o HPV 16 que está ali. Né? Na autocoleta, você tem uma sensibilidade que equivale à coleta, dependendo do agente, em termos de HPV, equivalente. Em termos de clamídia, é maior do que a coleta pelo profissional. Ué, como é que pode? A pessoa colhe dela mesma e a sensibilidade é maior do que a do profissional que colheu. Quando você vai colher para a clamídia, você colhe de onde? Da endosservice. Quando a pessoa vai fazer autocoleta, ela colhe de onde? Do vestíbulo. E aí? Se a clamídia é um infectar endosservice, a pessoa vai colher do vestíbulo e tem mais sensibilidade. É muito simples. O teste ele é altamente sensível e detecta o microagente em células esfoliadas, que vão vir da endosservice e da uretra. Então, ele vai ter a capacidade de identificar clamídia. Eu não sei onde é que ela vai estar. Vai estar na uretra ou na endosservice? Eu não vou saber te dizer. Né? Diferente do profissional que colheu da endosservice, então pronto, a clamídia está na endosservice, eu colhi lá. Né? Então, a autocoleta seria uma arma importantíssima para se conseguir aquilo que faz o método de rastreio ser efetivo, que é cobertura. Então, você se organizar para ter cobertura, se a gente consegue, a Neila mostrou aí, se conseguir 50% de cobertura, eu levo para 3 para 100 mil casos de câncer de colo. Nós não conseguimos chegar em mais que 50% de cobertura. Mesmo com a citologia, que não é tão boa. Você imagina com um teste de HPV. Então, nós conseguiríamos resultados muito bons. Agora, só explicar o que é que acontece no Ministério da Saúde, que eu participei de reunião lá pedindo isso. Vamos descentralizar a forma de rastreio. Eles não descentralizam. É uma forma de rastreio única para todo o Brasil. Então, tem que ser do mesmo jeito em São Paulo e em Manaus. Só que Manaus é Manaus e São Paulo é São Paulo. Raquel, tem só um comentário. Desculpa, Leila. Complementando uma coisa de autocoleta, eu vou dar uma... Aliás, eu gravei uma aula para o congresso lá da Rita, Zé, sobre autocoleta. E aí acabei fazendo uma revisão e realmente para HPV a queda de sensibilidade é muito pequena, então da colheita feita pelo profissional. E existe a possibilidade de autocoleta pela urina. Pela urina. E é uma nova metodologia em que você pode coletar a urina e as células esfoliadas, as células contaminadas por HPV com lesão de alto grau, elas se esfoliam muito facilmente e contaminam a urina. E você tem uma sensibilidade alta. Ela é inferior à sensibilidade da autocoleta vaginal e da coleta realizada pelo profissional, mas a sensibilidade ainda é alta. É uma sensibilidade melhor do que a citologia oncótica e melhor do que a não coleta. Né? A mulher se beneficia muito mais do que não coletar. Então, é uma estratégia que vale a pena e no Congresso americano a gente vê, às vezes, aulas e aulas reservadas para como fazer a autocoleta, porque
para populações que moram longe, ou populações de baixa renda, em que não vão para o serviço de saúde, ou uma outra realidade transexual, que eles têm bastante, então o transexual masculino, ele não quer ir nos consultórios ginecológicos para realizar o Papa Nicolau, mas eles têm colo de útero, e aí você não faz o rastreio, ou quando faz por citologia falha muito, porque são vaginas muito atrofiadas por causa da testosterona que eles usam, né? Então aí a autocoleta funciona muito bem para essas situações. Era só um comentário que eu queria fazer, Raquel, aqui. Aproveitando a deixa, doutora Liana, que foi falado da autocoleta da urina, a urina poderia ser utilizada para a clamídia? Existe esse da autocoleta para a clamídia? Uma boa pergunta, mas provavelmente sim. Exatamente na mesma história do próprio HPV. A esfoliação das células com o agente intracelular, o HPV intranuclear, clamídia citoplasmática, mas vai estar dentro daquelas células esfoliadas, e você vai identificar não só a clamídia da uretra, que eventualmente ela está com uretrite, mas até a clamídia cervical, da endoscervix. Então, é uma possibilidade, sim. Aqui, gente, primeiro de comentar aqui uma observação que diz assim, será que um dia eu vou conseguir dar uma aula desse nível? Acho que é o sonho de todos nós, né? Mas, Raquel, posso fazer a próxima? Em relação à sensibilidade do PCR no pênis, né? Porque tem uma pergunta aqui da Rayane que diz o seguinte, recentemente estava pesquisando sobre rastreio e condução dos parceiros para pesquisa com HPV de alto risco e tive muita dificuldade de encontrar respostas. Com a sensibilidade, eu acho que não sei se ela quer saber isso, a sensibilidade da pesquisa do HPV, do teste do HPV, acho que no pênis, né? No homem, né? Acho que da recomendação, estou entendendo, né? Também, né? O que faz com o parceiro, né? Paciente Talvez. HPV positivo. Pronto. Pode ser também. Se tem indicação de pesquisar, e o quê, né? E aí? Olha, protocolarmente não tem nada definido, né? A associação do HPV com o pênis, com o câncer de pênis, é mais ou menos parecido com o que tem um câncer de vulva. Então, você tem duas vias oncogenéticas também no pênis. Eu não entendo muito disso, não, mas vou falar um pouquinho do HIV de pênis. Eu não entendo de pênis. Mas, enfim, então você tem carcinoma peniano associado a HPV e carcinoma peniano não associado a HPV. A possibilidade de você identificar lesões precursoras do pênis sempre foi uma certa dificuldade. Você lembra do tempo que peniscopia, todo mundo queria fazer peniscopia, e a peniscopia hoje não se tem feito. Porque você tinha muito falso positivo em biópsia, você tinha muito falso negativo em biópsia, você tinha muita biópsia desnecessária, com custo elevado. Aí você diz, não, mas vamos fazer então pesquisa do HPV. Vocês vão lembrar o seguinte, se eu tenho uma lesão, tudo bem, eu posso fazer naquela lesão, posso retirar a lesão, posso escarificar a lesão e fazer o estudo na lesão. Se eu não tenho uma lesão, eu quero fazer, que nem nas mulheres, eu não tenho uma lesão visível, eu vou fazer o rastreio com teste HPV. A gente vai lembrar que o HPV fica em camada basal. Então, para mim conseguir material satisfatório para a pesquisa de HPV, eu tenho que chegar à camada basal. Então, eu vou ter que maltratar o pênis desse cara. Eu vou ter que escarificar, vou ter que lixar, vou ter que raspar, vou ter que conseguir atingir a camada basal para conseguir algum material para fazer a pesquisa. Porque eu posso encontrar um HPV na superfície do epitélio escamoso? Posso, mas isso aí não vai ser considerado infecção. Porque a infecção vai ser intracelular. E se ele está na superfície, lembrando que células da superfície do epitélio escamoso são células mortas. Células superficiais, depois vem as escamas. Então, não tem vida aquelas células. A gente fez um estudo, tem um bom tempo, ainda trabalhava com captura híbrida, de fazer, acho que foi 2003, 2004, que fazer captura em pênis, pesquisar HPV em pênis. O grande problema era não ter material. Mas como a gente não tinha controle interno, a gente fazia citologia em meio líquido antes de fazer a dosagem, a pesquisa do HPV. E a maioria dos casos que dava negativo é porque não tinha nada.
porque não dá para ter célula fácil, tem que raspar um bocado. Então, a abordagem do homem ainda é um pouco complicada nesse aspecto, né? Porque você não consegue ter essa possibilidade E desse hoje, uso. Né? e hoje a preocupação do homem não é mais o pênis, e sim É o ânus, a a boca boca, a e boca. orofaringe, que não tem método de rastreio. O ânus é Uhum. mais para o man, sex man, né? Mas o Aham, problema está muito na boca e orofaringe. E não tem como ficar é. fazendo rastreio de boca e orofaringe. Fazer para Neila, tá, Neila? Tem Tá. 3 sobre vacina. Eu estou com pena de vocês, porque Não, tá tranquilo, trocando pode, pergunta. Então, eu vou pode. juntar algumas de vacina, tá? Se a gente deve vacinar paciente já tratada com HSIL Tá. ou câncer, qual o limite de idade em mulheres para fazer vacina e como é que está a vacinação em homens? Tá. Bom, a vacina em bula no Brasil, ela é aprovada até 45 anos, a quadrivalente até 45 anos, e para homem ela é aprovada até 26, a quadrivalente. Nos Estados Unidos, a vacina para homem já foi expandida até 45 anos. A bivalente, ela é aprovada em bula só para mulheres e não tem idade limite. Hoje, a gente tem indicado vacinação para casos tratados de lesão de alto grau, sim. Os trabalhos têm demonstrado que quando você trata uma paciente com NIC3, você vacinando, você diminui em 80% o risco dela ter recidiva. Então, em alguns países, eles já utilizam como protocolo de conduta no tratamento da lesão de alto grau, vacinar. Vacinar quanto antes e até não passando de 30 dias do procedimento da conização, tá? Então, e a vacina que nós temos no Brasil, a bivalente e quadrivalente, sem previsão de chegada da nonavalente. Eu não sei se o Zé tem alguma notícia de chegada da nonavalente, mas a última vez que eu perguntei para o pessoal da MSD, eles falaram, esquece que a gente não tem data de entrega. Aqui pergunta quais os laboratórios em Fortaleza fazem multiplex. Laboratório do professor Eleutério. Mas tem uma pergunta aqui, Raquel, sobre o custo, né, do PCR, é uma pergunta até do Juvenal, lá de Sobral, que ele faz professor Eleutério, estamos revendo o protocolo de prevenção do município de Sobral, com a ideia de iniciarmos o coteste, com citologia e captura híbrida. Seria ultrapassada essa tentativa? Acho que é mais ou menos o que tu já falou, mas repete aí. Já que é para o serviço público, o custo do PCR é bem mais elevado? É aquela história que eu falei, não é que a gente vai jogar fora, né? Se é o que está acessível, então faz a captura. Eu acho que uma vantagem, se você fizer nesse esquema que ele quer fazer, né, um coteste, captura e citologia, possivelmente em meio líquido, é que aí você já vai ter o controle interno, porque se você tem uma citologia em meio líquido satisfatória, você vai ter o material para fazer captura. Então, vai ser um negativo mesmo. Então, acaba sendo uma vantagem, né, fazer esse coteste mediante o uso da captura. Claro que se ele fosse fazer, não, vou fazer só biologia molecular. Aí não, meu amigo, aí você tem que fazer a genotipar, você tem que fazer o PCR em tempo real, porque você tem o controle interno para garantir que o negativo é negativo. Qual a diferença de Mas custo, Eleutério, esse dos dois? Oi? Diferença de custo desses dois exames? A diferença de custo é muito pequena. Para o convênio, isso é praticamente o mesmo valor. Para o convênio, isso é praticamente o mesmo valor. É muito pequena a diferença. E com a grande vantagem de você estratificar risco. Você sabe quem vai estar com maior risco. Uhum. Neila, tem perguntas sobre segmento pós-tratamento, se depois de 6 meses ou 24 meses. O guideline americano, ele recomenda em 6 meses o primeiro, e depois anual até 3 negativos, até realizando anual 3, com 3 seguidos. Eu, particularmente, eu prefiro fazer em 12 meses, que é a recomendação antiga da Sociedade Americana. Por quê? Eu acho que 6 meses é um tempo muito curto para clarear a infecção.
e eu acho que você tem que dar um tempo maior, porque a positividade do teste acaba trazendo um pouco de insegurança, a mulher fica com a sensação que ela vai recidivar. Então, eu me sinto melhor, como fim de prognóstico, fazer com 12 meses. Faz com 12 meses e depois repete anualmente, mas fica a observação que agora, no novo guideline americano, é com 6 meses o primeiro. Não sei o que o Zé acha, qual é a diretriz que ele segue, né? Não, eu sigo as diretrizes, só que há a questão da angústia, né? Você esperar fazer o exame com 1 ano, junta a angústia da paciente e a angústia do médico, né? Então, de repente, fazer com 6 meses tem esse fator também de reduzir essa angústia, porque se já dá negativo com 6 meses, ótimo. Agora, como você disse, pode ter um falso positivo, quer dizer, um positivo que, na realidade, ainda é decorrente de resquícios da infecção que já foi tratado. Lembrando que a gente está pesquisando DNA, né? Vocês lembram que você pode nem ter até um indivíduo já morto, mas ele ainda tem DNA ali presente. Então, a gente tem que lembrar isso. Neila, para você de novo aqui, uma pergunta: qual a previsão para a chegada da nonovalente? É o que eu acabei de falar, ninguém sabe. Ninguém sabe. E qual é o impedimento? Olha, eu ouvi, assim, orelha ao journal, né? Que a China comprou todos os lotes para os próximos muitos anos para vacinar toda a população de adolescentes deles, e até cobrir toda a população deles, vai demorar para a gente, para ter produção, para chegar aqui para nós, simples tupiniquins, né? Nós seremos sempre os últimos, assim como as da vacina da corona, né? Então, também, infelizmente, né? é isso. Dificuldade de produção para atingir a população. Eu vou estragar a noite de quem está assistindo, né? Mas em respeito aos palestrantes, a gente está no nosso limite de tempo. Queria agradecer demais aos 2 palestrantes da noite, professora Neila, professor Eleutério, a doutora Liana, pelos comentários, e aos participantes que ficaram aqui no pré-feriado até o momento. Eu passo, então, a palavra ao Jader para algum comentário que ele queira fazer. Obrigada, pessoal. Jader está com o microfone desligado. Desculpa, Raquel, é só agradecer sua moderação, agradecer aos convidados. Acho que foi uma noite brilhante aqui, de muito aprendizado mesmo para todos, uma sala com quase 100 pessoas. A gente agradece muito a participação de todos, tá? É isso que a diretoria científica vem tentando fazer, toda a diretoria da Sossego, trazer sempre temas relevantes para o cotidiano da gente, tá bom? Aproveito para anunciar aí que em julho nós vamos estar com o primeiro congresso virtual cearense, né? O primeiro congresso totalmente online cearense, e vamos trabalhar duro aí nesses próximos 3 meses aí, ok? E sempre trabalhando firme para trazer temas cada vez mais pertinentes para tornar nossos associados sempre bem, ter a oportunidade, oportunizar aos nossos associados a atualização científica que eles merecem, tá? Professor Eleutério, professora Neila, professora Eliana, muito obrigado. A toda a diretoria da Sossego, isso tudo é feito por um time muito forte por trás, a Andressa que está coordenando a diretoria científica, com um trabalho brilhante, tá? A gente agradece bastante e desejo um final de noite feliz, um feriado aí de paz. Em casa. Mas vai dar certo, né? Prazer a todos, um grande abraço. Aproveitar até para anunciar a nossa próxima PEC, né, de maio. Então, a gente está fazendo as PECs mensalmente, alternando temas em ginecologia e temas em obstetrícia. E a próxima PEC será em 13 de maio, que a gente está abordando, então, alguns exames, a racionalização dos exames de pré-natal e os exames de imagem de segundo trimestre vão ser abordados nessa próxima PEC de obstetrícia. E agradecer a todos pela participação, pelo altíssimo nível de palestras e de discussão aqui
que ao mesmo tempo de nível elevado consegue deixar bem pautado e palpável a gente utilizar todos esses exames em consultório. Eu acho que isso foi um grande ganho, né, com a PEC de hoje, foi trazer essa plausibilidade do uso desses exames no consultório, né? Obrigada a todos.